Muito amado povo de Deus, rebanho do pastor Jesus. Nesses dias de insegurança em que vivemos, é oportuno lembrar as palavras de esperança e de fé registradas no Salmo 23, no sentido de reafirmarmos a nossa confiança, a nossa fé neste Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aliás, nunca se precisou tanto de Deus como nos dias atuais. Pessoas que não tinham tempo para Deus, agora têm tempo para ler, para buscar em oração, socorro, amparo e proteção. O Salmo 23 é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos e lidos da Bíblia no mundo. Ele já inspirou milhões de sermões, milhares de composições musicais, já confortou corações abatidos e desesperados até pela própria morte. As verdades contidas no Salmo 23 nos dão esperança, nos dão fé, nos dão especialmente força nesses momentos difíceis, lembrando aquilo da qual diz: nada nos faltará. Davi é o autor deste salmo. E ele, antes de ser pastor de ovelhas, antes de ele ser rei, ele era pastor de ovelhas. E por isso ele faz esta bela comparação, porque ele sabia qual era o serviço de um pastor, era cuidar das ovelhas, especialmente aquelas ovelhas que estavam se desviando do rebanho, e por isso ele compara as ovelhas do pastor do campo com as ovelhas do mundo do pastor Jesus. Davi viveu aproximadamente 980 anos antes de Jesus nascer. Portanto, 980 anos depois, nasce o supremo pastor, o pastor dos pastores, o Senhor Jesus Cristo. E interessante, no evangelho de hoje, no texto a seguir, ele mesmo diz: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Isto é ser pastor. É zelar pela vida das suas ovelhas. É dar a sua vida para que as suas ovelhas tivessem vida. E por quê precisamos de um pastor? Andar sozinho nesse mundo é tarefa impossível. Desde que nascemos, somos dependentes. Dependemos da nossa mãe, dependemos de outras pessoas. Porque nascemos indefesos, indiferentes à maldade que nos cerca, inocentes aos perigos que nos rodeiam no dia a dia de nossa vida. Depois que crescemos, achamos que já somos donos do nosso próprio nariz. A autossuficiência invade e toma conta do coração como se nós não precisássemos mais de ninguém. Com o passar do tempo, descobrimos que, na verdade, continuamos dependentes e dependentes do Senhor Deus. Sem Ele, não dá. Há uma música que os jovens cantam: sem Cristo não dá. E assim é na realidade da nossa vida. Somos dependentes totalmente de Deus. Se aqui estamos nesta manhã é porque Deus nos permitiu. É porque Deus cuidou de nós nesta noite. É porque Deus nos deu saúde para podermos aqui estarmos. Quantos gostariam de poder estar aqui hoje e não podem? Por quê? Porque ou tem problema de saúde, ou porque a sua idade não o permite. Deus nos abençoou. Este belo domingo de sol, iniciar o dia do Senhor na casa de Deus é uma bênção, porque o pastor Jesus cuida de nós. E além disso,
as semelhanças que nós vemos entre as ovelhas do pastor Jesus e as ovelhas de um pastor que tem o cuidado pelas suas ovelhas. E por isso o profeta Isaías diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviando pelo seu próprio caminho. Se nós não temos um objetivo, se nós não temos alguém que vai à nossa frente, é fácil o rebanho se perder, ir para caminhos desertos e quem sabe cair no precipício. Por isso temos um pastor que nos guia, que nos conduz, que nos chama, que cuida de nós e mais ainda, que deu a sua vida para que as suas ovelhas tivessem vida. E o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Isto é relacionamento pessoal. O nosso pastor é um Deus pessoal, é um Deus que está conosco e por isso o Emanuel. Emanuel exatamente quer dizer no hebraico: Deus está conosco. O Senhor é o meu pastor. Ele não é um Deus distante, ele é um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus que se fez carne e se tornou um de nós. Mandou seu filho vir a este mundo, nascer da Virgem Maria, crescer e depois de determinado momento da sua vida, dar a sua vida e morrer na cruz e ressuscitar ao domingo de Páscoa. Isto é amor. Amor que se manifestou na vida do Filho de Deus, vindo a este mundo e dando a sua vida por nós. E Ele nos conquistou, Ele nos remiu, Ele entrou na minha vida no dia do meu batismo, entrou na tua vida no dia do teu batismo, e ali Ele quer morar para todo sempre, até o grande dia, quando Ele vier para julgar vivos e mortos, ou quando Ele nos chamar deste mundo para estar consigo no céu. E por isso é importante nós nos perguntarmos: quem é Deus para você? Como você vê Deus? Lembro quando ainda trabalhava na universidade como professor, quando trabalhava a criação do mundo, perguntava aos alunos: feche os olhos e imagina como você vê Deus. Feche os olhos e imagina como você vê Deus. Depois de 2, 3 minutos, pedi aos alunos: agora vocês me dizem como vocês veem Deus. Porque lá o texto bíblico nos diz: nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ali não se refere ao ser humano em fisionomia, mas ao ser humano, Deus no sentido de santo, justo, perfeito, todo-poderoso, exatamente as qualidades de Deus. Ali está nos colocando: nós éramos iguais a Deus, nós éramos santos, justos, perfeitos, assim como Deus o é. E Davi chama Deus de meu pastor, Ele é o meu pastor, né? Esses dias ainda passando, os pais estão aí, aqui nos fundos, né? Passando uma menininha e diz: olha, o meu pastor. Os pais estão aí, né? É o meu pastor. O meu pastor, vó. Olha o meu pastor. É exatamente isso que Davi está dizendo. Jesus é o meu pastor. É aquele que está junto de nós, cuidando de suas ovelhas. Porque Ele ama as suas ovelhas e suas ovelhas exatamente o amam. Em outros textos, Davi apresenta Deus como temível. Deus é bom, mas ao mesmo tempo Ele é santo e justo. E Ele é fiel, aquele que deve ser adorado, reverenciando honra e a sua grandeza. E agora o apresenta como seu pastor, como o pastor que está sempre junto, está no controle, aquele que está sempre preocupado com o seu rebanho, zelando pelo bem-estar de sua ovelha. A ovelha é um animal que não ataca. Ela corre um determinado, alguns passos e ela deita. Ela não ataca. Ela depende.
do seu pastor. E assim somos nós, irmãos e irmãs. O diabo é feroz, ele ataca. Ele ataca e continua nos atacando todos os dias, assim como ele tentou atacar o próprio Jesus na tentação. E ali temos que ser forte, e assim como Jesus disse, está escrito. Deus disse, e quando Deus, o bom pastor, fala, a última palavra é a palavra que determina. Ele é um Deus que se relaciona com as suas ovelhas de forma muito íntima e pessoal. Ele fala conosco na sua palavra. Quando estamos tristes, quando recebemos uma notícia do médico que a saúde não vai bem, nada melhor do que abrir a palavra de Deus e ler e ver o que Deus tem a nos dizer, porque Ele está junto conosco. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E a prova de tal intimidade exatamente foi expressa por Jesus quando Ele afirma as suas palavras, onde Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Diz Ele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No tempo de Jesus, lá nos campos, normalmente ficavam 2, 3, 4, 5 pastores juntos, para um ajudar ao outro, cuidando das suas ovelhas. E lá quando eles colocavam no aprisco, 2, 3, 4, 5 rebanhos, ao iniciar o dia, o pastor saía e chamava as suas ovelhas, e as ovelhas ouviam a sua voz. Sabiam qual era o seu pastor. Exatamente por isso Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é de Jesus ouve a voz do Senhor Jesus. Não vai atrás das coisas do mundo, não vai atrás de filósofos, de entendidos aqui deste mundo, que querem dizer coisas das quais a palavra de Deus já nos diz. Nada é mais importante para um discípulo do que escutar a voz do seu mestre, porque o seu mestre sabe. O seu mestre estudou, o seu mestre tem experiência. Nada é mais importante para uma ovelha do que escutar a voz do seu pastor, porque ali tem proteção. Nada é mais importante para um filho escutar a voz do seu pai ou da sua mãe, porque a voz do pai e da mãe lhes dá segurança. Quando não escutamos mais esta voz, nós corremos risco, podemos nos perder. Os pais sempre dizem aos seus filhos, cuidado, meu filho, cuidado. Quando os filhos não ouvem a voz de seus pais, infelizmente, muitos vão para os caminhos errados, para a desgraça, para a droga, para as coisas do mundo. E assim também é diante do pastor Jesus. Se nós não ouvirmos a voz do pastor Jesus, nós corremos risco de irmos para o mundo e nos perdermos no mundo. E o salmista continua dizendo, nada me faltará, isto é suprimento. A expressão nada me faltará apresenta o caráter de Deus. Deus está dizendo a você e a mim, nada te faltará também neste momento difícil, neste momento de epidemia. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, logo nada me faltará. Em tempos de crises, dificuldades, epidemias, podemos perceber que Ele zela por nós, Ele cuida de nós, Ele nos supre de todas as nossas necessidades. E por isso precisamos confiar. Jesus, o bom pastor, está sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, Ele está junto de nós, cuidando de suas ovelhas, porque Ele é o bom pastor. E também neste momento difícil, no qual nós passamos, no qual o mundo passa, Ele está conosco, nos guardando, nos protegendo e nos dando ânimo e força para que possamos olhar para frente na certeza de que o Senhor Jesus está conosco. Ser ovelha é estar sob cuidados. E o salmista diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus sabe o dia de amanhã.
Nós estamos preocupados quando vai terminar essa epidemia. Como vai ser daqui a alguns meses? Será que eu ainda vou ter emprego? Será que eu vou ter trabalho? Quem já perdeu o emprego sonha, será que eu vou conseguir um emprego? O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã pertence a esse Deus Todo-Poderoso que criou, que cuida e que nos mantém na fé. Deus está no controle de tudo, irmãos e irmãs. Não é o mundo, não é a ciência, não é o presidente americano, nem o presidente da China. Deus está no controle do mundo, porque Ele é o dono do mundo. E a Bíblia diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Os passos dos homens são controlados pelo Senhor. Os meus passos, os teus passos são controlados pelo bom pastor Jesus, porque Ele está conosco, nos cuidando, nos protegendo para que nada de mal nos aconteça. Conta-se uma história de um rapaz e um senhor idoso que se encontraram diante de um grande auditório completamente lotado. E ali estava se realizando um programa especial. E aquele jovem e aquele senhor foram convidados para recitar o Salmo 23. O jovem, que conhecia as técnicas de oratória, havia estudado teatro, falou o salmo com uma eloquência de um grande orador, alguém que era um artista. Chegou diante da plateia e lá começou a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E assim foi até o final. Quando ele terminou, a plateia se levantou, aplaudiu em pé e pediu bis. Pediu bis para poder ter o prazer de novamente ver aquele jovem com vigor, com a sua técnica, dizer e recitar o Salmo 23. Ao terminar, sentou-se, lá veio o velhinho com a sua bengala, com dificuldades para caminhar, chegou diante da plateia e com uma voz trêmula, fraca, também recitou o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Terminado o salmo, ele exatamente sentou e a plateia ficou atentamente parada, como se estivessem em oração. O jovem se levantou e disse: amigos, quero dar uma explicação. Vocês me aplaudiram em pé e pediram bis, mas ficaram em silêncio quando este idoso amigo meu terminou. E por que será, diz ele? Eu vou dizer a vocês, grande plateia, o porquê. É que eu conheço o Salmo muito bem e eu sou um orador. Ele conhece o pastor. Ele conhece o pastor. Não é só saber o decor, o diabo sabe a Bíblia decor. É viver exatamente na presença deste pastor, é ter este pastor no coração, mesmo na idade já bastante avançada. Mesmo em dificuldades, mesmo diante da epidemia, é dizer: o Senhor é o meu pastor. Neste momento difícil, este pastor Jesus está comigo, me protegendo. Talvez esta imagem do pastor com seu rebanho não tenha grande significado para o mundo. O mundo precisava correr, o mundo tinha que fazer negócios e agora estão em quarentenas. O mundo parou. Está começando novamente, Europa. O mundo parou, irmãos e irmãs. Ninguém imaginava isso. O mundo parou diante de uma epidemia. E com certeza, nesse momento em que o mundo parou, começa a se olhar para o alto. Alguém manda neste mundo. Alguém comanda este mundo. E Deus tem objetivo com este problema da qual estamos vivendo.
E talvez esse seja o momento onde Deus quer nos chamar para junto do pastor Jesus. Alguém alguns dias atrás me ligou e disse: pastor, quando a epidemia passar e eu puder novamente sair de casa, a primeira coisa que eu quero fazer é ir à casa de Deus, agradecer a Deus. Alguém que vem muito pouco. Agradecer a Deus. Muitas pessoas já perderam a vida. Muitos. Os Estados Unidos já passou de 60 mil pessoas. Esta é a realidade do mundo. E nestas horas Deus nos chama para estar junto ao seu rebanho, porque Ele quer cuidar de nós. Ele quer apacentar as suas ovelhas. Portanto, este Salmo de Davi tem sido recitado através dos séculos, atravessando barreiras de raças e línguas. Há 3.000 anos atrás, Davi escreveu o Salmo 23, que tem tocado o coração de muitas e muitas pessoas. E hoje, isto acontece mais do que nunca quando estamos passando por esta dificuldade. Temos tempo para refletir, ouvir, assistir o culto lá no Face, porque muitos e muitos cultos estão sendo levados ao ar para que as pessoas em casa possam ter oportunidade. Talvez pessoas que não tinham oportunidade. Agora, Deus tem dado muitas oportunidades, especialmente que não tinham tempo, e agora as pessoas têm tempo também para Deus. E qual é a razão disso? Não é somente pelo fato de este salmo ser uma bela peça literária, mas porque ele ensina que acima de todas as lutas e temores, acima das doenças, acima das epidemias da humanidade, há um pastor Jesus. E esse pastor está sempre junto de nós. Quando eu vejo aquele quadro, Jesus com a sua ovelhinha sobre seus ombros, eu vejo, ali está o amor de Deus. Quantas vezes nós caímos, quantas vezes nós não temos mais força, esse Jesus nos pega, coloca-nos sobre os seus ombros e nos carrega. Quantas vezes já aconteceu com você, irmão e irmã, diante de dificuldade que o mundo parou, terminou as oportunidades e de repente muda. Por quê? Porque Jesus está junto de nós, cuidando de suas ovelhas. Isso é a promessa do pastor Jesus. Ele é um pastor que conhece as suas ovelhas, uma por uma, sabe os nossos nomes. Sabe os nossos nomes, né? Alguém esses dias diz: pô, pastor, mas tu sabe o nome dos 502 membros? Eu digo: eu sei o nome dos 502 membros. Pastor Jesus sabe o nome dos 7 bilhões de pessoas do mundo. E não erra nenhum. 7 bilhões, né? Tantas Marias, ele sabe quais são as Marias. Tanto João, ele sabe quais são os João. E muito mais daqueles que lhe são tementes e fiéis. Teu nome está gravado nas palmas das mãos do Deus Todo-Poderoso. Lá na data do teu batismo, seu nome foi gravado. Assim diz o profeta Isaías. Sim, ele nos guia, ele nos protege. E ele diz a todos nós: eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. Ele está apacentando o seu rebanho. Salmo 23 nos dá esta certeza e esta segurança. Nesta semana, quando eu leio o texto, segunda-feira, eu digo: que maravilha. O mundo precisa, eu preciso, você precisa ouvir: eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo e nada te faltará. Promessa deste Deus Todo-Poderoso. E é por isso que Ele continua conosco, para que nós possamos continuar vivendo a nossa vida de fé. E que neste momento difícil em que o mundo está passando, que possamos, como ovelhas do pastor Jesus, confessar a nossa fé ao mundo, dizendo, como disse Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que assim seja.